Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as dificuldades da justiça brasileira em julgar processos de improbidade administrativa envolvendo crime de autoridades. O nosso entrevistado é o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da Vara de Fazenda e Autarquias da comarca de Ipatinga, no leste de Minas Gerais. Doutor Fábio, então deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito da dificuldade de se caracterizar, identificar, já que existem várias medidas, várias ações que podem caracterizar ou não a improbidade administrativa. Existe da parte das escolas judiciais, dos tribunais, uma orientação nesse sentido? É importante ter uma visão da lei antes de se caminhar para essa visão da escola. A legislação trouxe três figuras clássicas de improbidade administrativa. Uma, aquela que gera enriquecimento do agente, enriquecimento ilícito, aquela que causa dano ao erário público e aquela que atenta contra os princípios da administração pública. São três artigos específicos da lei, o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11, que são artigos amplos, ou seja, que além de terem aquelas especificações dos seus incisos, eles vão tratar de condutas que podem ser ampliadas, mas é o desconhecimento, às vezes, dessa visão que tem, talvez, feito com que os julgamentos não sejam tão eficazes. Para isso, a Escola Nacional de Magistratura, a INFAM, Escola Nacional de Formação e Aprimoramento dos Magistrados, tem feito um trabalho junto com as escolas de cada estado para legar ao magistrado um conhecimento mais amplo. A INFAM está fazendo agora o terceiro curso de improbidade administrativa para que o magistrado do país como um todo, né, por via eletrônica, de escola eletrônica, ele possa ter um amplo conhecimento da legislação. Não que o magistrado não tenha anteriormente, mas que ele possa se atualizar desse tema, né? E se aperfeiçoar dentro daquela visão que a própria jurisprudência, principalmente os tribunais superiores, vem tratando do tema desde que a legislação entrou em vigor em 92. Eu vi uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera que é necessário haver, por exemplo, a existência de dolo em algumas condutas. Isso não deixa a questão muito subjetiva, identificar se houve ou não uma má-fé, como o senhor disse no bloco anterior? Mas é importante que se tenha essa visão, até porque a própria legislação cuida somente de culpa, ou seja, de negligência, imprudência, imperícia, quando ela trata de dano ao erário público. Nas outras duas condutas que nós temos de enriquecimento ilícito e ato atentatório ao princípio da administração pública, é necessário que se caracterize o dolo, ou seja, a vontade do agente de cometer aquela conduta, para que aí sim seja punido. É uma leitura daquilo próprio que a norma trouxe, dentro de um conceito que a Constituição já trazia em 88. Então, embora possa parecer um pouco mais difícil, ser um pouco mais custoso, né, se apresentar essa conduta nos autos, essa faz uma separação importante em relação àquilo que nós abordamos antes, do administrador incompetente, incapaz, do administrador improbo, ou seja, aquele que age com a vontade de provocar um enriquecimento ilícito, um ato atentatório à moralidade, à honestidade e à legalidade dos atos administrativos. Mas você não acha que atrás da incompetência surgem outras condutas também ilícitas? Não necessariamente, João. Eu acho que muitas das vezes nós temos um sistema brasileiro de escolha da administração pública, principalmente dos nossos representantes eleitos, em que o sistema é extremamente aberto, em que não se qualifica. Não é como se faça um concurso público para um cargo eletivo. Isso não existe no Brasil, a legislação não permite isso. Então você tem todas as camadas da população podendo participar, né? É lógico que o administrador tem que ter a noção importante de que se ele não está totalmente preparado para o cargo, que ele se prepare ou se invista de elementos de pessoas que possam capacitar para o cargo como um todo. Nós já vimos casos, por exemplo, de prefeitos que, em nome desse despreparo, já se envolveu em casos de corrupção e desvios, às vezes envolvidos e levados, influenciados por empresas especializadas, empreiteiras ou outros Sim, arranjos aí. Por isso que a administração pública ela é composta de uma série de instrumentos até de proteção, como os próprios tribunais de conta, o Ministério Público, que podem ser acionados, consultados e servir como baluarte de orientação para esses prefeitos, para esses ocupantes de cargos públicos. O que a gente tem que ter em mente é que o sistema permite a todos participarem, todos aqueles que estejam embutidos no sistema de ficha limpa, mas nós podemos dar um passo à frente, talvez, no futuro, e caminhar para existir uma maior qualificação daqueles que nos vão representar. Isso é fundamental. Estão até cobrando também empresa limpa hoje, né? Sim, hoje é um conceito novo que se tem de empresa limpa, para que a empresa que vá
atuar junto à administração pública, também seja uma empresa capaz de estar revestida dos ordenamentos de moralidade, de interesse social, não só simplesmente de se lucrar pelo próprio lucro. Existem dois termos aí, dolo específico, dolo genérico. Qual que é a diferença entre um e outro? O que isso caracteriza? O dolo específico é aquele que você tem a vontade e quer fazer a sua vontade. O genérico seria exatamente aquele que você não tem a vontade, mas você sabe que ele pode gerar aquela conduta. Então, é importante que o administrador tenha noção, e o próprio cidadão tenha essa visão, de que, em qualquer das hipóteses, né, ocorrendo o dolo, quer seja o genérico ou específico, no caso do artigo 9º, que é o de enriquecimento ilícito ou de ato atentatório à moralidade, à legalidade, o agente que comete vai ser capaz de ser punido. O senhor falou a respeito da lei, da clareza, das regras, né? Mas a gente sabe também que há muitas brechas nesse processo todo aí e os recursos crescem nesse sentido. É muito difícil chegar à etapa final do julgamento, da sentença definitiva sobre um caso como esse. Você não tem uma lei de improbidade administrativa que ela vai estar fora do ordenamento jurídico brasileiro como um todo, ou seja, ela vai passar pela toda a estrutura que o Poder Judiciário possui hoje no país. Né? Nós sabemos que a estrutura do Poder Judiciário hoje é uma estrutura que está um pouco capenga, demandando grandes investimentos, principalmente nas partes modernas de investimento, que é a informática, criação de procedimento eletrônico, processo eletrônico, para se agilizar esses procedimentos. Então, você tem uma ação que começa numa comarca como Ipatinga, aquela ação ela é julgada, ela vai subir para o Tribunal de Justiça de segunda instância e pode chegar a Brasília pelo STJ ou STF. Né? O trâmite disso pode ser, às vezes, demorado, mas carece o judiciário hoje ter uma especialização maior, principalmente na segunda instância, talvez de criação de câmaras nos tribunais que tratem especificamente da administração pública. Seria um aperfeiçoamento, né? Seria um aperfeiçoamento e tanto. Aquela questão clássica conhecida na administração pública, contratar servidor sem concurso público, caracteriza um crime de improbidade? Pode caracterizar. Nós temos entendimento do STJ em duas situações. Caracterizando quando todos os elementos, né, induzem a que aquilo seja um ato imoral e, às vezes, não caracterizar. Porque, às vezes, foi criada uma legislação no município, foi criada uma legislação com base em respaldo legal, com pareceres. Então, depende de cada caso especificamente. Você tem isso muito acontecendo no Brasil. Existe uma demanda do Ministério Público, em Minas Gerais especificamente como um todo, contra essas contratações, mas você tem que pautar cada caso especificamente. Você não tem como criar uma generalização. Porque pode contratar e pode ser até parente, depois complica um pouco mais. Aí é um caso bem específico até hoje, porque nós temos uma restrição A gente volta a esse assunto aqui no próximo bloco. Gostaria que o senhor falasse também sobre as penalidades para quem comete os crimes aí de improbidade administrativa. A gente volta em instantes.